Vamos então iniciar as análises individuais dessa boa vitória do Santa Cruz sobre o Decisão, tá? E aqui a gente acaba desdobrando para mais do que analisar individualmente cada jogador. Eu diria que nessa parte a gente acaba aprofundando o que foi o jogo, né? Quando a gente vai analisando jogador por jogador, a gente aprofunda o que foi o jogo. E aí eu quero começar a inverter um pouco a ordem, porque eu queria começar por um jogador que Arthur já tratou como destaque da partida. E que eu vi tantas tuitadas de Atos tentando minimizar Patrick Alan, que eu já acho que Patrick Alan realmente hoje agradou tricolores e deixou alguns alvirrubros meio se questionando por que a liberação, tá? Atos foi ali para a linha de frente dizer que é jogador de terceira divisão, que o nível é outro, que nesse nível ele joga, mas que não abre pra nada. Abre pra nada. Que nesse nível aí ele é rei, mas que quando eleva o nível ele desaparece. Arthur, Patrick Alan, queria que você não só falasse um pouco mais sobre como você viu a dinâmica dele em campo, e se você considera que, somando as duas impressões, os dois jogos, ele é a principal peça do time nesse comecinho de temporada, tá? Considerando amistoso contra o Defensa e Justiça e esse jogo agora. Eu lembro que no amistoso, para quem não assistiu o nosso pós-jogo, nós destacamos muito Eurico, tá? E Andrei, foram os jogadores que a gente mais destacou naquela partida. Então, queria agora tua visão, Arthur, sobre a atuação de Patrick Alan e se ele larga na frente como a referência, tá? O construtor, o cara que faz o Santa Cruz andar. Se esse papel é dele ou de Andrei, que é um jogador que vem mais de trás, obviamente. Boa. Já vou emendar aqui com a análise, já com a nota de Patrick Alan. Para mim, jogou bem, tá? Não acho que é ainda pro muito bem, mas foi uma boa partida, o verde musgo. Patrick Alan, eu acho, Fred, que larga sim, como essa referência no Santa. Obviamente, é sempre bom lembrar aqui, né? Ainda é começo de temporada, ainda é um primeiro jogo contra a equipe que a gente já falou que se mostrou deficitária, mas que ele aproveitou e soube mostrar seu futebol. Como eu disse, não apenas pelo gol. Talvez até o gol seja o de menos aqui na atuação de Patrick Alan, até porque há um risco do gol nem ser validado para ele, né? Pode ser que seja dado como gol contra, dado o desvio ali que teve no meio do caminho. Mas o Patrick Alan teve pelo menos outras 2 ou 3 oportunidades em que ele serviu muito bem os companheiros, colocando em bom posicionamento para marcar. A gente teve o lance de Quirino no primeiro tempo, que ele chuta cruzado, a gente teve um lance no segundo tempo de Renato, teve outro lance no primeiro tempo que eu não estou lembrando, teve outro lance que ele faz o cruzamento, a bola passa por detalhe ali para o Quirino, foi a primeira chegada do Santa, então realmente o Patrick Alan bastante participativo no jogo. Eu sei que isso era até um ponto que a torcida do Náutico pegava no pé, que muitas vezes ele sumia. Hoje a gente viu o Patrick Alan participando, buscando o jogo, estando presente, finalizando, mas principalmente armando a jogada, sendo o camisa 10 que o Santa Cruz realmente esperava ter. Então, Isso para traçar esse paralelo, já com o que o Náutico reclamava, tem a ver com o nível de marcação que ele enfrentou hoje? Eu acredito que sim, obviamente que isso impacta. Não só para retórica, porque eu acho que tem um pouco disso também. Acho que veja, o Patrick Alan, que em alguns momentos sumia, talvez aconteça. A tendência é que aconteça em alguns jogos também contra o Santa Cruz, depende de algum nível de partida. Em outras tantas partidas, ele tende a ajudar, como ajudou o Náutico, com a quantidade de assistências muito boa, mas aquele nível de atuação que alguns torcedores do Náutico, parte da torcida do Náutico reclamava, dificilmente esse jogador não vai ter esse mesmo perfil no Santa. Só se ele tiver mais facilidade para jogar. E talvez até tenha, sobretudo o pernambucano. Exato, com certeza. E eu acho assim, Cássio, eu acho que esse debate do tipo, o Náutico errou em deixar sair Patrick Alan, faz parte. Agora vai ser isso. O torcedor do Santa vai ficar falando isso. Eu quero ver o clássico, eu quero ver no clássico. Não, Arthur foi no ponto. Veja, a partir de agora, a cada jogo que Patrick Alan tiver boas atuações, vai ser a torcida do Santa dizendo que o Náutico perdeu e abriu mão de um bom jogador, e a do Náutico dizendo, fica tranquilo que daqui a pouco, quando tu precisar, ele não vai jogar. Assim, vai ser cada lado querendo tirar vantagem da situação. Aí, obviamente, a resposta é com o próprio, né?
Mas eu queria só dizer que, assim, obviamente que esse debate ele vai seguir acontecendo, mas para mim são debates independentes. Patrick Alan, pode ser que a avaliação do Náutico esteja Perfeito. correta de que Pode Patrick ser. Alan não seria um jogador que Pode ser. funcionaria no esquema de Hélio, que funcionaria para a Série B. Porque ele Isso não é não pensado impede- pro Pernambucano, ele é pensado pra Série B. Exato. Isso não impede que ele seja um jogador extremamente útil e importante para o Santa no desafio que o Santa vai ter nessa temporada, o principal desafio que é a Série C. Pode ser que as duas coisas sejam verdades, como pode ser também que a avaliação do Náutico tenha sido errada e ele se mostra o contrário, como pode ser que a avaliação Exatamente. do Santa foi errada e o do Náutico estava certo. Assim, mas não são mutuamente excludentes assim as possibilidades. Concordo. Sabe? Eu acho que são debates paralelos. E aí, já finalizando, Patrick Elan jogou bem. E se tiver, não sei se ainda tem, Fred, a demarcação ali de melhor em campo, mas se tiver, Patrick Elan melhor em campo. É pra ter, viu? Daqui a alguns instantes terá. O departamento de arte está trabalhando. Vai trabalhar. Tá elétrico aí. No pior dos cenários, a gente traz o mesmo de 2025, né? Se não tiver uma nova criação aqui, a gente traz o mesmo de 2025. Mas Patrick Elan fica como o grande destaque do Santa no jogo. E eu queria que você seguisse, Arthur, por outro jogador que você tenha gostado, sobretudo se você enxergá-lo como esteio. Porque o que é que eu estou querendo construir aqui? Eu estou querendo tentar começar a criar uma zona de confiança, tá? Uma zona de confiança de jogadores que foram bem no amistoso e na estreia. Tá? Porque, vamos supor, Renato foi bem hoje. A gente destaca já Renato, mas a gente já conhece Renato. Então, assim, Andrei, Eurico, jogadores que a gente destacou, eles continuam com esse perfil de esteio do time ou houve uma atuação mais discreta de Andrei? Eurico não foi, nem precisou trabalhar hoje, né? Mas como é que você avalia aí quem está formando o eixo de confiança do Santa? Melhor dizendo, reformulando a pergunta. Quem forma hoje o eixo? Ainda muito frágil, obviamente, tudo nas primeiras análises do ano, mas onde você consegue tatear um eixo de segurança? Boa. Para mim, o jogador que eu vou colocar também como jogou bem e que está formando esse esteio de segurança, porque também foi bem no amistoso, é Quirino. Quirino também, para mim, jogou bem, um centroavante de muita mobilidade, a gente já falou aqui durante a semana, participa muito do jogo, muito brigador, ajuda muito na marcação, bateu muito bem o pênalti hoje, mesmo com o goleiro se adiantando ali, ele foi bem na conversão e tem o dado dito na transmissão, dos 10 gols de 2025, 7 na Ferroviária e 3 no Londrina. Veja, é um perfil de jogador que o Santa já não tinha há algum tempo, tá? De um cara que com um nível, com a boa entrega em divisões um pouco acima do que o Santa vinha jogando, e de fato eu concordo. No próprio jogo contra o Defensa, eu acho que já tinha tido sinais. Sim, já tinha tido sinais. E hoje, mais uma vez, né? Foi bem na partida, participando muito bem. Não, hoje melhor, ele é aquele centroavante que, se o torcedor do Santa Cruz está esperando que ele vai ser um goleador, ele não tem esse perfil. Ele não é o cara que vai conseguir fazer uma temporada aqui de 20 gols, etc. Mas ele contribui muito para o jogo da equipe. É o Zé Roberto Santa Cruz, Fred. Santa Cruz, eu já estou vendo aqui. Descreveram o Zé Roberto aqui. E para um time que tinha Thiago Galhardo, que em grande parte da passagem pelo Santa não dialogava com o resto do time, era um jogador a menos, não conseguia participar, Quirino é completamente outro perfil e faz a equipe funcionar, faz o time rodar dentro de campo. Então acho que Quirino forma esse esteio. E aí, Fred, eu vou emendar com esses outros dois jogadores que a gente trouxe uma avaliação positiva durante a semana, mas que para mim hoje decepcionaram, tá? Tanto o Eurico como o Andrei eu vou colocar como jogou mal, por motivos diferentes. Eurico, pelo que eu falei, eu acho que Eurico, assim, realmente me surpreendeu negativamente a atuação dele hoje. Ele é um cara muito regular no Santa, normalmente sempre acaba entregando um jogo muito bom, é um esteio ali na defesa, mas hoje acabou de fato não funcionando tão bem. E no segundo tempo eu contei pelo menos ali 4 falhas dele que poderiam ter ocasionado lances de gol, né? Não aconteceu, talvez por isso que não chame tanto a atenção do torcedor, talvez por isso o torcedor até estranhe um pouco essa minha avaliação, mas assim, Eurico continua para mim sendo uma peça referência no Santa, mas que hoje não esteve numa jornada boa. Então jogou mal, né? Jogou mal para Eurico. E Andrei também o jogou mal. E eu vou explicar. Andrei hoje eu achei ele muito burocrático na principal característica dele, que é o passe, que é a qualidade com a bola no pé.
Foi isso que fez a gente destacar ele positivamente na partida durante a semana. Ele não conseguiu ter o mesmo rendimento hoje, errou muito passe e muitas vezes quando acertava era aquele passe para o lado, para trás, não é o tipo de passe para que pelo que Andrei foi contratado. Andrei foi contratado para tentar o passe vertical, para fazer a equipe para frente, para ajudar nessa armação, como você até falou na pergunta ali com relação a Patrick Alan. E além disso, um ponto que me preocupa, não sei o quanto foi do jogo de hoje, do adversário que o Santos enfrentou, mas é algo a se observar para frente. Andrei basicamente não deu nenhum combate defensivo hoje. Tá? Eu achei, inclusive, que essa característica dele sobrecarregou o Balotelli e fez Balotelli ter uma atuação até abaixo da média do Balotelli que a gente já viu no Santa. Não é que Balotelli foi mal, tá? Balotelli eu vou depois avaliar, vai ser um regular. Mas Balotelli é um cara que sempre vinha se destacando positivamente no Santa. Hoje ele esteve mais tímido. Eu acho que também por estar sobrecarregado nessa função defensiva. O sobrecarregado até parece que ele teve grande trabalho, né? Que a equipe do Decisão era muito qualificada, mas é porque realmente, se você for olhar, Andrei não conseguiu dar combate, chegava atrasado, então por isso fica essa avaliação negativa. Mais uma vez, é um jogo, não quer dizer que ele é um jogador que não vai ajudar. O próprio Cabral na transmissão destacou que é o jogador do Santa que tem o teto mais alto, e a gente sabe disso porque já mostrou isso na carreira. Obviamente passou por problemas físicos, senão ele não estaria agora no Santa Cruz. Exatamente, se Andrei tivesse seguido óbvio, a normalidade da sua carreira, estaria jogando Série A sem dúvidas, né? E o Santa está buscando recuperar e a gente espera que consiga, mas realmente hoje não foi uma boa partida dele. Gostou do novo visual de Patrick Alan aí? Gostei. Veja, Ganhou uma estrela, né? Xerife, viu? Xerife. É isso que eu ia dizer, mesmo. Patrick Estrela, igual o Bob Esponja. O Patrick sério. Estrela. O melhor em campo aí, tá? Vamos pensar depois se vai ser... Tá parecendo a camisa da Seleção Paraguai. Tem uma estrela. Lembra que... Não tá certo que vai ser esse o símbolo da temporada, não. A gente vai experimentar com calma, mas na pressa aqui, tá? Tá bom. A gente O trouxe... departamento de arte trabalhou na urgência. Na urgência, tá? Então, a gente já começou um desenho, né, de análise e agora vamos para a normalidade, tá, Arthur? Vamos voltar para Rock Kennedy e aí a gente vai defesa, meio campo e ataque. A gente meio que desenhou dois eixos, né? Os dos jogadores que foram bem no jogo e que são... Porque no final das contas a gente passou pelos protagonistas até aqui do Santa de 26, né? Eurico, Andrei, Patrick Alan e Quirino, 2 com avaliação positiva, tá? Nesse jogo, e 2 com avaliação negativa. Agora a gente vai para a ordem, tá? Natural. E a gente começa por Rock Kennedy, que se no jogo passado, ainda que o gol do Defensa e Justiça tenha saído no segundo tempo, numa falha triste de Felipe Alves, né? O primeiro tempo de Rock Kennedy foi inseguro, né? Sobretudo ali com a bola nos pés, chegou a gerar lances de risco. Queria avaliação de um jogo muito tranquilo, de um jogo resolvido, mas aí se viu para ele dar uma respirada, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, Arthur, porque se existe uma necessidade de mudança, se existe a necessidade de testar mais uma vez e quantas vezes for preciso esses 2 goleiros que o Santa tem, hoje não teve nada que elevasse, né, a pressão e o teste em cima de Rock Kennedy. Com certeza. E essa pergunta que você falou aí é complicada, não tem resposta certa, porque eu acho que o natural seria a gente dizer, não, tem que torcer para, obviamente, ele ir bem e ganhar confiança, mas você fica naquela, se for para ter um erro, é melhor saber logo do que ser na fase decisiva. De toda forma, eu acho que o melhor é torcer para ele ganhar confiança, evoluindo e ser o goleiro do Santa. O Santa precisa ter estabilidade. E eu quero ter muito mais tranquilidade do que estar certo em relação a essa minha dúvida em relação a Roqueiro. Então, no final do dia, que estejamos errados e ele se prove aí o goleiro do nível que o Santa Cruz precisa. Para a atuação de hoje, eu acho que é aquele razoável clássico do goleiro. Não Sim. teve muito trabalho, por mais que o Decisão tenha tido chegadas, como o Cássio bem trouxe no scout ali, basicamente apenas uma finalização a gol, e ele fez a defesa, então razoável ali para Rock Kennedy. Perfeito, tá? Vamos então para o lateral direito, que é um jogador de quem se espera bastante, né? Sim. E aí, talvez vá parecer perseguição minha, mas eu também não gostei da atuação hoje de Pedro Costa, tá? Vou colocar o jogou mal para Pedro Costa. Eu acho que muito tímido na parte ofensiva, pouquíssimo apareceu. Nas vezes em que apareceu,
cruzamentos ruins. Eu acho que Pedro Costa é um cara que a principal característica dele, a principal fortaleza dele é a velocidade, é a jogada em progressão. Ele é um cara que consegue ter arrancadas longas, né, consegue ter o drible, e muitas vezes vai pecar no gesto técnico do passe ou do cruzamento. Né? Por mais que seja lateral, parece loucura falar isso, mas é uma realidade. Não é um ponto forte 100% de Pedro Costa. E eu acho que o jogo dele hoje também, até dando um desconto para ele, foi atrapalhado pela atuação muito ruim de Robinho, que a gente vai falar mais para frente. Acho que Robinho não soube dialogar com ele, não deu esse espaço também para ele progredir. Teve uma jogada que ele conseguiu ir bem, quando ele progride em velocidade, mas de resto também eu acho que Pedro Costa errou muito passe, tá? Errou muito tecnicamente, individualmente, então por isso que eu coloco esse mal para ele. Não acho que foi tanto assim defensivamente ter dado tanto espaço, como eu falei, por exemplo, da partida contra o Defensa e Justiça, mas eu acho que aqui é mais uma atuação tecnicamente ruim mesmo. Seguindo na análise da zaga, William Alves e Rodrigues, eu vou colocar o razoável para os dois. Tá? Eu acho que foi uma atuação regular. William, uma atuação mais segura do que Eurico. Por mais que Eurico, na saída de bola, continua se mostrando um jogador mais capaz do que o William, mas o William foi um jogador mais seguro. Não cometeu as falhas, pelo menos não na quantidade que Eurico acabou cometendo na partida de hoje. Então, William Alves ali com razoável. E Rodrigues, por mais que defensivamente também não tenha funcionado tão bem, eu acho que o sistema defensivo do Santa hoje, por mais que não tenha sofrido gols, mas pela fragilidade do adversário, sofreu mais que deveria. Eu já falei isso repetidas vezes aqui. Mas Rodrigues apareceu mais no ataque, tá? Como já tinha sido no Defensa e Justiça. Tá? Por exemplo, tem um lance que Renato perde uma chance clara ali de cabeçada, que foi um cruzamento de Rodrigues. Né? Então, passou longe de ser uma exibição exuberante, uma grande partida, mas eu acho que ele fez o feijão com arroz ali, foi um lateral ok. Né? Vamos então para um jogador que vocês, em 2 momentos aqui do programa, já fez questão de lançar uma crítica ali sobre ele, que é Robinho, né? Robinho, para mim, é muito mal, tá? Pior da partida. Realmente não aproveitou a oportunidade. Eu acho que hoje a defesa do Decisão disse, é a chance aí para os atacantes se darem bem, sabe? Conseguirem ter uma avaliação positiva. Você teve Renato marcando, você teve Quirino marcando, Patrick Alan fazendo uma boa exibição, e Robinho, não é a questão aqui de não ter marcado, é que ele não conseguiu basicamente levar vantagem em nenhuma disputa contra os marcadores da equipe do Decisão. 1 contra 1, mesmo contra um adversário deficitário como Decisão se mostrou hoje, ele não conseguiu levar vantagem. Então, realmente, uma atuação muito ruim de Robinho, preocupa para frente. E vou até emendar já na exibição de Vitinho. Eu não vou colocar Vitinho no bem, porque eu acho que eu estaria sendo injusto, porque Patrick Alan e Quirino, para mim, estiveram um degrau acima. E aí eu quero deixar eles destacados realmente como esses jogadores que foram melhores. Mas eu vou colocar Vitinho aqui como um razoável, mas é um razoável acima, por exemplo, de Rodrigues e William Alves. Tá? É um razoável mais próximo do bem do que para a parte de baixo. Vitinho foi bem mais útil do que Robinho. Certo. Vitinho entregou muito mais jogo para o Santa, participou da partida, tentou algumas jogadas, foi mais incisivo. Então, Robinho que se cuide, porque hoje no time titular é a posição que está em maior risco. Do outro lado, Renato, tá? Primeiro avalia Renato e depois eu vou fazer a pergunta se Matheus Regis não acabaria também, até não pelo que está jogando no Santa, né? Teve restos de jogos e muito pouco até aqui, mas pelo peso, né, do nome em si que chegou, se ele não briga também por essa posição do outro lado, já que Renato joga nas duas, né? Renato para mim, ele tinha tudo para ir no jogou bem. Só que no segundo tempo ele me perdeu 2 chances que me fez baixar a nota dele para o razoável. Vai ser, ele para mim tá no mesmo patamar de atuação de Vitinho, tá? Certo. É um razoável próximo do jogou bem, mas eu quero deixar Patrick Alan e Quirino nesse patamar destacado que eu acho que merecem. Certo. Mas Renato fez um primeiro tempo interessante, tá? Antes da lei do gol ele tem uma jogada muito boa, só que depois do gol e do pênalti, melhor dizendo, sofrido, ele não conseguiu mais ter aquele nível de atuação. Perdeu 2 chances, uma no cabeçada, outra no lançamento Patrick Alan, que ele acaba não finalizando, mas foi um Renato acima do que o torcedor esperava hoje, sendo muito sincero. Tá? Renato é um jogador que o torcedor pega no pé, por mais que tenha tido seus momentos de utilidade ali na Série D, mas não vem conseguindo ter uma sequência tão boa assim no Santa. Mas eu acho que hoje, aí já respondendo a sua pergunta, Fred, eu não acho que a atuação de hoje referende nem Matheus Regis positivamente para substituir Renato, nem que Renato deu brecha. Não, mas não era nem isso, na verdade. Era Renato e Matheus Regis. Ah, sim, que é um espaço, né? Sim, porque assim,
Robinho, não, eu acho que Renato, que pelo que mostrou até aqui, ele vai seguir titular, obviamente. Decidiu o jogo Isso. hoje, né? De uma forma ou de outra, decidiu. Sim. Você vê um Robinho dando espaço nesse começo. E Vitinho é o nome natural. Mas, como o Renato joga na direita ou na esquerda, eu estou levantando a possibilidade de Matheus Regis também concorrer a outra vaga. Foi essa a minha pergunta. Mas não jogou tempo suficiente e, sobretudo, intensidade suficiente ainda para a gente fazer essa avaliação dele no Santa Cruz, né? Só a avaliação prévia. Isso. Inclusive, assim, para mim, eu vou colocar ele no razoável, mas é um razoável mais próximo do jogou mal do que do jogou bem, tá? Certo. Matheus Regis entrou numa rotação diferente. Pareceu até, às vezes, estar meio desinteressado no jogo. Certo. Assim, sem correr, sabe? Obviamente que pode ter a parte física, ele é o jogador que chegou por último, até participou pouco tempo no amistoso contra o Defensa e Justiça, mas eu acredito sim que ele vai disputar essa posição, mas não pelo que mostrou hoje. Não pelo que mostrou no Santa, pela expectativa, um jogador que rodou alguns anos jogando Série B, já passou pela Ponte Preta e tudo mais, então Botafogo de Ribeirão Preto pode disputar essa posição, até porque a posição de pontas do Santa eu acho que está bem aberta, porque você tem pontas ali muito próximos em termos de nível, você não tem ninguém se consolidando, mas não pela atuação de hoje. E aí, emendando com os demais, Fred, rapidinho aqui os que faltaram, Balotelli, o razoável, já falei aqui, eu acho que Balotelli fez uma atuação ok, não foi aquele Balotelli que a gente está acostumado, mas eu acho que também esteve sobrecarregado na partida, então razoável para ele. Tá. Pedro Favela também, eu acho que ele entrou melhor do que Andrei, conseguiu distribuir alguns passes, mas também muito ansioso em algumas jogadas, tem uma finalização que ele tenta assim de longe que não tinha necessidade, também não foi uma boa partida dele, fica no ok ali para Pedro Favela. Rian é um razoável quase que sem nota. Quer deixar sem nota? Tem opção. Pode tá? deixar sem nota, Pode. ele basicamente não tocou na bola, assim, não participou. E o William Júnior eu vou também colocar um razoável, mas para mim é um razoável próximo de Vitinho, tá? Eu acho que o William Júnior mais uma vez entrou positivo na partida, teve uma cobrança de falta perigosa, que o goleiro fez uma boa defesa, participação boa nas bolas paradas. Eu acho que assim, esse meio campo do Santa tem sido uma boa notícia para o torcedor, sabe? Tem um Patrick Elan que começou funcionando, mas ao mesmo tempo ter um William Júnior que entra e também mostra desde o ano passado, né? Tem entrega Exatamente. desde o ano Então passado. é uma posição que talvez seja a posição que o torcedor do Santa Cruz está mais tranquilo. É a posição de meio campista, porque tem um titular que está funcionando e tem um reserva também que quando é acionado dá conta do recado. Óbvio, o recorte é só de um amistoso e uma partida oficial, mas é um recorte interessante já.